Uma garota corda destinada a morrer pela guilhotina porque era vista por todos como uma santa impostora, sendo rejeitada até mesmo pela própria família. Depois de sofrer sua primeira tentativa de assassinato, ela tenta mudar seu destino, e vai parar nas terríveis terras amaldiçoadas, onde ela cura uma fera de olhos vermelhos que era o príncipe amaldiçoado daquele lugar. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje, A Falsa Santa Mudou Seu Destino, e espero que aproveite. A história começa com uma xícara e uma garota no chão, e então vemos um homem lhe abraçando enquanto ele chora por ela. Aparentemente, ela foi envenenada. Mas ela trabalhou por tanto tempo para morrer assim? A garota começa a chorar, percebendo que não quer morrer agora, enquanto uma lágrima cai de seu rosto até o chão. Nesse mundo, a cada 200 anos, uma catástrofe acontece. Mas junto com a calamidade, surge um santo, e um santo que pode selá-la. Eles são ditos nascerem na família de Filante de geração em geração, e esses santos sempre se casam com a realeza. O garoto diz que está feliz em conhecê-la, e seu nome é Andrew Elos, o primeiro príncipe do reino de Elos. A garota se esconde atrás da perna de seu pai, e diz que é um prazer conhecê-lo, mas ela está muito assustada por ver um garoto estranho na sua frente. O nome da garota é Philél Filante, e ela é uma santa da nova geração. A garota e o garoto se conheceram através de uma tradição, na qual o santo deve ser apresentado às crianças reais, para poder aproximá-los desde a infância. Eles passaram muito tempo juntos, e assim, 11 anos se passaram. Um dia, a santa estava tentando curar um soldado ferido, e enquanto envolvia uma atadura em torno do braço dele, a garota estendeu as mãos para curar a ferida. Mas infelizmente, ela logo percebeu que aquele dia seria um verdadeiro fracasso. Philél não entende, será que o tratamento falhou de novo? Ainda confusa já que da última vez funcionou muito bem. O homem, insatisfeito com o tratamento de Philél, diz que a insatisfação entre as pessoas só aumentará enquanto a garota ainda se desculpa. Outro homem que também estava ferido é abordado por uma garota de cabelo rosa, e logo sua ferida é curada por magia. A garota está muito feliz por poder ajudar o homem doente enquanto ela ainda está em treinamento, afinal, são eles que protegem todos eles. Philél percebe que ao contrário dela, essa garota não é inútil e pode ajudar as pessoas. Philél acaba sendo ruim em magia, mas nota como sua irmã Patrícia era excelente. Há 16 anos, a profeta do palácio previu o nascimento da santa. A mulher era muito sábia em suas previsões, e então, Philél nasceu, sendo a única filha legítima da família Filante. A garota era muito interessante desde o nascimento, então ela foi imediatamente prometida ao Sr. Andrew. Alguns anos depois, uma filha da família que tinha fugido e desaparecido com o marido morreu, então, eles descobriram que mais ou menos na mesma época em que Philél nasceu, outra garota também nasceu, e essa garota era Patrícia. Ela foi percebida como uma garota Filante, então ela também foi treinada junto com Philél. Mas como se por alguma mágica, não estava claro porque Patrícia era superior a Philél em tudo. Afinal, Philél que era santa aqui, mas estranhamente, no castelo só Patrícia que é chamada de santa. Essa garota não é uma santa de verdade. Philél ouve das empregadas que estão falando por perto que a senhora Patrícia é diferente dela, e que ela é quem deveria se tornar uma santa. As empregadas olham para Philél com desprezo, e se perguntam por que estão servindo Philél, que é claramente uma impostora. Philél se sente muito desconfortável, e quando olha pela janela, vê que há muitas garotas ao redor de Patrícia, conversando e convivendo com ela. Ao contrário de Philél, todos amam e consideram a irmã Patrícia uma santa, enquanto todos pensam que ela quem deveria ter o título de santa. De qualquer forma, Philél quer se tornar uma santa para se casar com o Sr. Andrew, precisando se tornar mais forte para alcançar esse objetivo. De sua janela, Philél também nota seu amado, e infelizmente vê sua irmã Patrícia abraçar Andrew, o que realmente surpreende a protagonista. Ela pensa que não pode ser, afinal, Andrew já está noivo dela. Mas por que Patrícia e Andrew estão juntos? Quando Patrícia estava estudando, sendo algum tempo depois do que ela tinha visto, ela ouviu um barulho estranho atrás dela e decidiu olhar ao redor para ver quem era. Acontece que era Andrew que estava lá por todo esse tempo, e não sabia como se aproximar apropriadamente de Philél. Ele fica muito desconfortável ao perceber como Philél está tentando ao máximo, mas que mesmo assim está falhando. Andrew diz que ela também precisa descansar, e então oferece à garota um pouco de chá, o que lhe deixa um pouco feliz, porque embora tenha visto Patrícia e ele juntos, o rapaz ainda parece devotado a ela. Assim Philél espera estar errada por ter ciúmes, e que Andrew continue com ela. Andrew diz que trouxe chá do país oriental, o favorito da senhorita Philél, o que a faz dizer que está muito grata por esse presente de Andrew. Ela realmente quer agradecê-lo por isso, e Andrew também sorri, dizendo que decidiu se esforçar ao máximo pela sua amada Philél. Philél fica muito envergonhada com as palavras do rapaz, ficando vermelha. A garota diz que não tinha necessidade de ser tão gentil, especialmente porque eles ainda não são marido e mulher. Mas Andrew diz para Philél não se preocupar com isso, fazendo ela agradecer ao seu príncipe. A garota percebe como ele preparou chá especialmente para ela, e isso é muito gentil. Mas quando Philél bebeu o chá, ela se sentiu doente e de repente caiu da cadeira.
Andrew se aproxima de Filéu dizendo para ela aguentar firme. A garota ouve gritos e passos enquanto percebe que a dor no peito está piorando, e logo ela já não consegue mais sentir seus membros. Aparentemente, essa dor vai acabar com sua vida. Filéu vê Andrew, que aparentemente está muito preocupado com ela. Mas antes de cair completamente no esquecimento, ela vê também o rosto suspeito e arrogante dele. Não pode ser, foi Andrew quem envenenou, afinal também foi ele quem fez o chá. Filéu percebe que aquilo provavelmente é verdade, e que o homem em quem ela confiava para protegê-la acabou sendo o seu assassino. A menina trabalhou por tanto tempo apenas para morrer, esse é seu destino. Então a garota termina de ler o capítulo, e percebe como o livro é realmente interessante, e gostaria de ver algo mais sobre a história dessa protagonista. Uma amiga se aproxima dela e pergunta por que ela está realmente tão triste sentada lendo esse livro, já que é o livro favorito dela. Mas a garota diz que não suportava a principal antagonista que fingiu ser uma santa, afinal ela nunca foi a verdadeira santa. A amiga pergunta se ela está se referindo à protagonista, mas a garota que leu o livro nega, e diz que a protagonista é Filéu, enquanto a garota que fingiu ser santa se chama Patrícia. Mas assim que a garota expressa sua opinião sobre o livro, ela abre os olhos de repente e se encontra em um lugar completamente diferente. Então a garota olha ao redor, e vê que está em um quarto onde há uma luz brilhante com um enorme número de desenhos diferentes, e tudo também parece como se ela estivesse tocando no corpo de uma mulher nobre. Será que a garota foi para esse lugar enquanto ainda estava conversando sobre a história com sua amiga? De repente a garota percebe que se tornou Filéu, pois olhando no espelho tudo estava claro, e a garota ficou assustada com a mudança rápida. De repente, a garota tinha cabelos loiros bonitos e olhos verdes como esmeraldas. Em sua mente, só vem a imagem da Filéu do romance, então aquilo parece ser verdade. A garota estava incrivelmente chocada, e agora ela está no corpo da garota Filéu, que quase morreu de envenenamento. Mas ela ainda se lembra de sua vida passada. A garota tinha uma família completa, mas seus pais morreram cedo, restando apenas sua irmã mais velha. Depois de se formar na universidade, ela procurou emprego e se encontrou em uma empresa ruim, com demandas terríveis e um trabalho pesado, onde também se tinha assédio e bullying. A garota era constantemente forçada a fazer horas extras, e um dia ela até acabou no hospital porque desmaiou de exaustão. Enquanto estava desempregada, ela se viciou em uma história chamada Amor Santo, e agora, ela pensa em como era como estar de volta àquela empresa, só que agora é como uma santa que gastou muito tempo e esforço em seu desenvolvimento, mas no fim acabou sendo assassinada. Mas nesse romance, ninguém lhe ensina nada, enquanto apenas prejudicam sua cabeça. Filéu percebe que essa é uma triste verdade que ela não compreendeu enquanto lia o livro, mas agora, quando sua mente absorveu as memórias da heroína, ela percebeu tudo. Amor Santo e Abençoado é um romance no qual Filéu não é uma protagonista. Filéu acabou sendo uma vilã, e uma falsa santa que não possuía os poderes do título, enquanto Andrew e Patrícia lutaram contra ela pela posição de santa. Apesar dos esforços dela, sua rival Patrícia conseguiu se tornar uma santa completa e se casar com o príncipe Andrew. Ela também superou os desastres, e eles viveram felizes para sempre. A protagonista percebe que se pensar com cuidado, seu personagem não aparece no meio do romance, então a garota se pergunta o que aconteceu. Ela sabe que é aí que ela tem que lembrar o enredo do livro, para antecipar suas futuras ações. A garota se lembra de como foi colocada na guilhotina, e sua cabeça foi cortada quando Patrícia se tornou santa, com ela sendo considerada culpada. Então, a garota percebe que está realmente em apuros. E além de tudo também havia Andrew, que claramente não gostava dela, já que decidiu envenená-la. Filéu toca seu pescoço com medo e percebe que tem que mudar seu destino rápido, já que seu final não será doce. A empregada abre a porta e pergunta se a senhora Filéu está acordada. A garota olha para a empregada e percebe como a empregada nem sequer bateu, o que é muito descortês. Filéu pergunta se Andrew está bem. A empregada responde que o príncipe Andrew e Patrícia estão se divertindo juntos. Aparentemente, a criada está tentando fazer Filéu se sentir desconfortável. A empregada diz que Filéu é uma pobrezinha, já que ninguém veio visitá-la, enquanto a garota percebe que a mulher está fazendo o seu melhor para convencê-la de que ela é infeliz. Filéu morde as unhas, e tem certeza de que foi Andrew quem tentou envenená-la, então não pode ter outra saída. Ela precisa pensar na melhor coisa a fazer agora. Patrícia está claramente fazendo um ponto importante com Andrew, e para se contrapor a ele, a garota decide primeiro acordar e esticar os braços, dando uma boa alongada nas costas para depois pensar em Andrew. A garota pensou que já estava morta, mas quando abriu os olhos, viu o homem dizendo que era um verdadeiro milagre que Filéu conseguisse acordar. Aparentemente, as orações dele foram atendidas. Uma bobagem vergonhosa, pensou ela. Ela pode já ter amado ele antes, mas agora é tudo passado. Agora, Filéu havia mudado, e podia finalmente ser forte o suficiente para superar suas dificuldades. Filéu pensou seriamente, afinal, se deixasse as coisas como estavam, certamente morreria. Portanto, um plano claro deve ser planejado para enfrentar seus ofensores. No momento seguinte, a porta atrás da garota se abriu,
e com uma batida repentina nela a garota sentiu dor, quando de repente apareceu um homem com olhos vermelhos, pedindo desculpas a Filéu por sua imprudência. A garota obviamente não esperava ver um homem tão bonito na frente dela, e diz que está bem, e se desculpa por perturbar sua noite. Então, o homem se levanta e sai, enquanto Filéu se pergunta quem poderia ser ele. Mas depois que o homem já tinha saído, a garota vê um estranho brilho negro na mão dele, e ao olhar de perto, percebe como aquilo se assemelhava a fogo. A garota ouve um diálogo que está acontecendo atrás da porta, e fica curiosa sobre o que eles estão falando, então, se inclina para ouvir a conversa em detalhes. O homem diz à outra pessoa que isso não é bom, e só pode esperar que ela aceite os termos do noivado. Mas o outro homem pergunta se ele acha que essa impostora egoísta concordará com o noivado. Filéu se pergunta se aquilo é sobre ela, mas no momento seguinte, ela ouve alguém se aproximando por trás dela e fica um pouco assustada, já que era uma voz familiar. Ela é abordada pelo conhecido Andrew, que pergunta a Filéu o que ela está fazendo perto da porta. A garota melhorou depois de seu envenenamento inesperado? Filéu fica um pouco preocupada, e diz que apenas decidiu dar uma caminhada, quando no caminho encontrou um rapaz desconhecido para ela, então se perguntou quem poderia ser. Andrew diz que muitas pessoas de outros países chegaram, já que gostariam de usar o poder da santa. Andrew diz essas palavras com uma voz bem horrível, como se ele tivesse ficado frio, mas no momento seguinte, Andrew se força a colocar um sorriso de novo e diz que está muito feliz que Filéu esteja melhor, já que estava muito preocupado com a garota. Filéu sorri de maneira desajeitada e se desculpa por preocupá-lo. Andrew levanta a mão, dizendo como isso foi realmente terrível. Ele diz que sentiu muito por não poder ajudar a garota naquele momento, falando que o pensamento dela poder não acordar o machucava. Filéu percebe que a habilidade de atuação de Andrew está no seu auge, e o homem está lhe enganando bem. Se ela não tivesse visto o sorriso dele antes, certamente ela seria pega e enganada por Andrew. Mas agora, Filéu percebe que esse é um homem realmente podre. Andrew tenta mostrar sua preocupação ainda mais, e diz que vai encontrar o culpado pelo envenenamento. Ele diz como realmente queria ajudar Filéu, mas que infelizmente não há evidências, então o caso não está progredindo. Agora Filéu tenta sorrir e não revelar sua ansiedade, e diz que foi muito interessante ouvir de Andrew sobre seu envenenamento. Mas Filéu só consegue pensar consigo mesma que o príncipe deveria olhar no espelho para ver quem era o responsável pelo envenenamento. Andrew se aproxima dela, e segura o rosto da garota. Ele diz que vai ao país suspeito de enviar e fornecer o veneno, então pede desculpas por não poder estar lá com sua bela noiva. A garota estava verdadeiramente assustada com o toque daquele homem, sabendo que era Andrew culpado por todos os seus problemas. Mas Andrew continua a contar a história tentando mostrar sua seriedade, dizendo que talvez ela possa ouvir de sua empregada que ela desmaiou de exaustão. Ele explica que não queriam tornar o incidente público, enquanto também pede muitas desculpas a Filéu por isso. A garota tenta continuar fingindo que não conhecia o culpado do incidente, e diz que não ouviu falar sobre isso. A garota se despede de Andrew, percebendo que o rapaz criará uma boa oportunidade para incriminar um homem inocente e encerrar o caso. Filéu percebe como ele ficará ausente por um tempo, então essa é sua chance, e ela definitivamente fugirá daqui para ser feliz. Depois de um tempo, Filéu se encontra no escritório de seu pai, perguntando ao distinto homem se ele lhe chamou. Seu pai está no escritório do chefe da família Fila. A relação entre seu pai e ela nunca foi boa, e o homem só se importava com Patrícia, afinal era ela quem estava indo bem com o dom do grande Salvador. Por causa das falhas de sua própria filha, seu amor por ela começou a desaparecer, até que o pai esqueceu que ele tinha uma herdeira de sangue. A garota percebe que esse homem a abandonou completamente e não lhe protegerá. Agora ela se pergunta o que ele queria dela, já que ela não pode mostrar ao pai nenhuma empolgação com sua chamada. O pai diz que Filéu não é boa o suficiente, e que ela está sempre causando problemas, então, ele não está feliz com sua filha. A garota ficou um pouco surpresa ao ouvir essas palavras. O velho pede a Filéu para não enganar Patrícia, deixando a garota completamente surpresa. Seu pai iria mesmo dar uma bronca nela? O pai diz que percebeu que ele não ama Filéu, apesar de ainda não o suficiente para lhe esquecer totalmente. Então, o chefe da família finalmente diz que uma proposta de noivado chegou, e ele quer que Filéu a veja. Filéu pergunta sobre o casamento, e seu pai diz um pouco alegre que Filéu deveria ser grata pelo país amaldiçoado estar oferecendo o casamento a ela, afinal, eles devem aceitar ela em troca do poder da santa. Filéu percebe que ficaria feliz em encontrar um bom homem, mas claramente não quer terminar com um homem que lhe queira apenas por status. O país amaldiçoado é o reino de Air, sendo localizado ao lado do reino de Chilitos, e o primeiro lugar onde, quando a desgraça atingiu, caiu primeiro, até que Patrícia lidou com isso com seu poder. Ao fazer isso, Patrícia salvou muitas vidas, e também é seguro dizer que o país amaldiçoado foi mostrado como se fosse a fonte da desgraça. Filéu se pergunta se era a mesma história, enquanto a garota está um pouco confusa, já que não tem ideia do que as pessoas nesse país estão pensando. Primeiro, Filéu interferia no casamento de Andrew e Patrícia, e além disso, sua reputação a impede de casar com alguém de um país amigo. Então, Patrícia decide enviar Filéu para o país amaldiçoado,
para se livrar da garota que não traz benefício algum para seu país ou para seus aliados. Filéu percebe que isso é muito estranho, notando como as coisas não estão acontecendo como deveriam no livro. Quando Filéu é enviada para outro país, ela insiste em seu noivado com Andrew, mesmo que ele a recuse. Na história, não importa o quanto Filéu tente, seu noivo recusa. Mas a Filéu atual vai concordar, porque agora não é mais a mesma que era antes. Tudo mudou, uma garota de outro mundo entrou nesse corpo. De repente, Filéu diz que concorda com seu pai. Seu pai, que esperava uma longa conversa com ela, onde sua filha imploraria e pediria para ficar com Andrew, ficou muito surpreso que ela concordasse facilmente com essa decisão. O homem nem mesmo ouviu as palavras dela no início, dizendo automaticamente como era esperado que Filéu pensasse apenas em si mesma, mas quando ele finalmente entendeu o significado das palavras de sua filha, ele percebeu que a garota tinha concordado, com ela dizendo que vai casar com um homem do país amaldiçoado pelo bem de seu pai. Filéu diz que depois do envenenamento seus olhos se abriram, e ela pede muitas desculpas por ter sido tão tola antes. A protagonista junta as mãos e diz com uma falsa ingenuidade que percebeu que a verdadeira santa é Patrícia, por isso, seu noivado com Andrew não deve acontecer, e ela deve ceder Andrew à sua irmã. Por fim, se o país amaldiçoado aceitar Filéu como ela é, a garota ficará muito feliz em se casar com um homem de lá que a valorize. Ela até deixa escapar uma lágrima, para fazer seu pai acreditar em suas palavras. Filéu percebe que nada aconteceu ainda, e se ela mudar um pouco o enredo, ela pode se salvar. Além do mais, quem quer que esteja lá fora, ainda é melhor que ficar com Andrew, que está tentando envenená-la. Filéu diz que gostaria de deixar o país antes que o príncipe Andrew retorne, pois seria doloroso vê-lo novamente, então ela prefere resolver tudo isso antes disso. Seu pai diz sabiamente que concorda com sua filha e vai ajudá-la com isso, mas pede a Filéu para se lembrar que uma vez que ela concorde, é para sempre. Filéu ri um pouco por dentro, mas diz ao pai com um sorriso que ela entendia bem, muito feliz que seu plano maligno finalmente dará frutos. Quando a garota finalmente pôde descansar depois de falar com seu pai, ela percebeu o quão cansada estava, e agora esperava ter feito a coisa certa. Filéu encontra sua irmã Patrícia, e a garota estava incrivelmente feliz em encontrar sua irmã. Embora no fundo ela provavelmente odiasse Filéu, ela tentou mostrar que estava feliz em conversar com ela. Filéu ficou um pouco surpresa ao ver Patrícia, e disse que estava feliz em vê-la. Além disso, ela ficou um pouco envergonhada porque Patrícia era muito bonita, o que era de se esperar da personagem principal, já que ela é muito agradável. Patrícia está um pouco animada e diz que ouviu que seu pai e Filéu vão lhe casar com alguém do país amaldiçoado. Filéu sorri e diz que é um pouco triste dizer, mas é verdade. Patrícia pensa em como Filéu é patética. A garota derrama uma lágrima, e diz que embora seja o país amaldiçoado, ela ainda se envergonha de estar relacionada a Filéu. Patrícia mostra quão desprezível ela é em relação a Filéu. Depois de um breve momento de lágrimas, Patrícia mostra seu sorriso, e diz a Filéu para não se preocupar com isso porque não pode ser evitado, já que ninguém ama ela e seria melhor para sua travessa irmã casar com alguém de um país amaldiçoado. Filéu percebe que o caráter de Patrícia é verdadeiramente horrível, e pensa em como sua vingança chegará a ela mais cedo ou mais tarde, e ela fará o seu melhor para punir sua má irmã por intimidá-la. Ela tinha esquecido que tipo de garota Patrícia era, lembrando que na verdade ela era um peixe sem cérebro. Patrícia era verdadeiramente terrível, e Filéu estava decepcionada que ela era a amada do romance. Agora, ela tinha que dizer adeus à sua protagonista favorita, já que o romance tinha pintado aquela garota de um jeito tão bom, mas na vida real, acabou que Patrícia é apenas uma arrogante. Filéu diz que tentará não incomodar os habitantes do país amaldiçoado, e espera que Patrícia não fique chateada. Filéu também diz à sua irmã insensata que está grata pela preocupação de Patrícia, e ficará feliz se puderem continuar tendo um bom relacionamento. A garota é habilidosa em mentir, e suas habilidades na vida passada ajudam a fazer isso. Também é bom ver como suas palavras afetam Patrícia, que começa a se descontrolar. A garota passa por Filéu e bate em seu ombro, dizendo que Filéu está chata hoje, e não é como costumava ser. A garota pergunta se ela acordou do lado errado da cama essa manhã, já que Patrícia não consegue reconhecê-la. Filéu percebe que Patrícia é realmente uma criança, e será difícil para ela se comunicar com essa garota. Em sua vida anterior, Filéu trabalhou arduamente por sua empresa e não pensou em nada ruim até ser hospitalizada. Filéu percebe que não pode repetir os erros do passado e deve fazer de sua nova vida uma vida feliz. A garota reúne toda a força que tem em si mesma, e a usa para se decidir em seguir seus sonhos. Filéu decide fazer um esforço final e não fugir de uma vez, já que ela ainda deve mostrar a todos a sua confiança. Então, a carruagem da terra amaldiçoada chegou, e a garota foi avisada para se apressar. A empregada jogou a mala de Filéu para ela, dizendo para ela mesma arrumá-la, pois a garota não vai ajudar ela. A garota olha para a empregada, que aparentemente pensa que é uma senhora. Filéu percebe que não pode apenas levar isso assim, e faz a empregada se arrepender de sua insolência. Como ela diz, ela não servirá mais essa impostura. Filéu diz o nome da empregada a chamando de Dália,
e com a voz rude de Filéu, Dália ficou incrivelmente surpresa. Filéu tentou assustar a empregada com seu tom, e claramente conseguiu. No momento seguinte, ela sorri e diz que está grata a Dália por tudo, já que ela sempre cuidou de Filéu. Foi por isso que pediu para darem a ela um bom emprego como agradecimento. Filéu parabeniza Dália, dizendo que ela irá para a frente de batalha, então ela está orgulhosa de sua assistente. Dália ficou incrivelmente chocada com as palavras de sua senhora, e pergunta com grande medo o que sua senhora Filéu estava falando. Enquanto isso, a garota bebe seu chá aromatizado, como se nada tivesse acontecido, e diz que se não está enganada, Dália também era uma candidata a empregada de Patrícia. Ela pergunta à sua empregada se ela não gostava do trabalho, notando como mesmo assim fez o seu melhor. Filéu também tem certeza de que Dália se sairá igualmente bem em sua nova posição. Mas o que uma serva sem habilidades mágicas pode fazer no campo de batalha? Na maioria das vezes, é limpeza depois de um treino de monstros, sendo literalmente um trabalho infernal que todos os servos odeiam. Claro, Filéu não tem o direito de decidir para onde enviar uma pessoa por causa de sua má reputação, mas então ela se aproxima de seu pai e diz que Dália tem trabalhado muito duro. Agora, a filha pede a seu pai para dar um bom emprego a ela. Filéu ri vitoriosamente, e olha para Patrícia que também está sorrindo atrás dela. Não há como Patrícia escolher Dália como sua empregada, e o resultado é além de todas as expectativas. Uma empregada irritada aparece, quebrada e deprimida. Filéu diz que não sabe onde a garota vai acabar, mas o trabalho no campo de batalha obviamente será muito mais difícil que aqui, então ela pede que Dália dê o seu melhor, e diz que ficará feliz. Filéu sai e se despede de Dália, que está quase completamente desolada, dizendo que a senhora deve esperar e não sair. Filéu diz um problema a menos, e se espreguiça como um gato. Então, os eventos nos levam ao reino de Air. O homem de cabelos vermelhos diz que se pensar bem, as pessoas têm dito há muito tempo que a Santa Mentirosa está vindo para o reino. Um homem diz que Gillian já decidiu tudo, mas ele não entende como é possível estar noivo de uma mulher com uma fama tão ruim, achando isso uma verdadeira imprudência. Um deles diz que se a garota é tão ruim, ele pessoalmente fará algo com ela, enquanto outro homem diz que prefere ficar quieto já que quer viver um pouco mais. O homem do outro lado da mesa diz que os dois homens devem ter certeza que ela não vai usar seu irmão, e não permitirá que ela faça o que quiser. Quando Filéu finalmente chega ao seu novo local de residência, ela mostra emoções bastante sinceras de felicidade ao ver o belo palácio. A senhora é informada que eles chegaram, e ela não pode acreditar que tantos cavaleiros, que estavam lhe protegendo, vieram por ela. A garota está muito curiosa sobre o que a esperava. Um homem em traje de cavaleiro diz que chegou para escoltar Filéu ao reino de Air. O homem parece preocupado, e Filéu também começa a se preocupar, pois agora é importante mostrar seu lado bom, então é necessário a garota ter muito cuidado. A garota se curva para o cavaleiro e diz que está grata por ele ter vindo todo esse caminho por ela. Filéu tenta expressar toda a sua reverência nesse gesto, e os homens que carregavam vários objetos ficaram incrivelmente surpresos com o comportamento dela, enquanto não conseguiam entender por que a garota estava tão calma. Afinal, aquele é o país amaldiçoado, o reino de Air. Por causa do nome, Filéu pensou que a atmosfera nesse reino seria muito mais sombria, mas estando no reino pessoalmente, viu em como, por exemplo, na praça do mercado moram pessoas comuns que vendem produtos comuns, então tudo parece bastante normal. Filéu também pode ver de sua carruagem que todas as pessoas são muito animadas e tranquilas. Além disso, ela não entendia que tipo de maldição recai sobre este reino, mas acha que seria bom se Patrícia pudesse quebrar a maldição. Filéu viu uma joaninha e decidiu segurá-la em suas mãos por um tempo, até que depois ela voou para longe, enquanto a garota olhava feliz para o inseto que partia. Quando Filéu finalmente saiu da carruagem, ela foi recebida por um homem em um traje muito elegante, e ao redor dele estavam dois cavaleiros valentes. O homem diz que está grato à sua senhora por vir ao reino de Air. O homem que ela viu no castelo não veio, e ela se pergunta quem era o homem de olhos vermelhos e bonito que conheceu naquele dia. A garota pensa que ele era um cavaleiro, embora estivesse vestido de forma diferente. Talvez fosse alguém de classe superior, mas ela sabe que logo descobrirá, afinal eles estarão no mesmo castelo de qualquer maneira. Agora, ela está indo a algum lugar com o mordomo que lhe acompanha. O mordomo mostra a ela o palácio que foi especialmente preparado para a garota, mostrando o seu conforto. Filéu ficou um pouco impressionada com a atmosfera, porque é óbvio que esse edifício foi bem cuidado, apesar do edifício ainda ser muito antigo e em seu próprio estilo, feito com blocos monolíticos. Esse palácio também tem uma atmosfera muito solitária. A garota pergunta quando ela encontrará a família real, pois está muito interessada em conhecê-los. Mas o mordomo diz que o rei está muito ocupado, então ele pede a Filéu para esperar um pouco. A garota ficou surpresa com as palavras do mordomo. Ela pensou que seriam recepcionados, e agora parece que ela não era esperada e é uma convidada indesejada. A garota fica um pouco ofendida com a família real, mas Filéu ainda é tratada educadamente, o que já era melhor que quando estava em casa. A garota inicialmente não esperava nada de especial, então ela apenas continuará seguindo em frente.
Já é bom que ninguém a conheça aqui, então no início ela pode mostrar seu melhor lado que pelo menos as pessoas serão cuidadosas com ela. A garota sorri docemente para o mordomo, dizendo que está muito grata ao homem e que ficará feliz em continuar a se comunicar com ele. Uma nova vida espera por Filéu, e agora ela passará seu tempo em seu próprio prazer. A garota espera que nada de ruim aconteça nesse palácio e que ela possa passar seu tempo ali tranquilamente, não havendo problemas no futuro. Então, já de noite, o príncipe Gillian chega à sua propriedade, e a empregada cumprimenta a princesa em sua chegada. O homem diz que é necessário enviar um cavaleiro para encontrar a filha do marquês. A empregada diz que entende perfeitamente, e o homem percebe que o perigo está chegando, então ele precisa estar preparado. Nunca Gillian teria pensado que em troca do poder da santa, ele seria pedido para aceitar a mão da filha do marquês. Quando a empregada finalmente traz o cavaleiro, o homem entra na sala um pouco preocupado, e pergunta se o príncipe realmente o chamou. Gillian está na janela, pensando no que está acontecendo. O homem parece muito cansado e diz ao cavaleiro que está curioso sobre a filha do marquês, e está interessado em saber se poderia ter tido algum problema na viagem. O cavaleiro diz que houve várias situações, e o príncipe está certo. Gillian pergunta como foi a jornada deles, e também se foi difícil chegar ao seu país amaldiçoado. O cavaleiro começa a sorrir, e diz que a garota era muito diferente das histórias e rumores, pois ela foi muito educada com os cavaleiros, deixando o homem muito surpreso com sua etiqueta. O cavaleiro está encantado com Filéu, e diz que gostou da garota. Gillian pergunta o que isso significa, e o cavaleiro continua dizendo que eles pensavam que Filéu seria rude com eles, já que nem o cavaleiro pessoal nem as empregadas puderam acompanhar ela. Mas a senhorita continuava sorrindo e não reclamando de nada que estava acontecendo, então, no fim foi uma viagem muito agradável. O cavaleiro diz que não houve uma única reclamação da parte dela, e a garota também era muito arrumada. Embora o hotel não fosse muito confortável, o cavaleiro achava que ela estava satisfeita com tudo, já que a garota comia comida local com um bom apetite, e parecia estar muito feliz. O cavaleiro diz que ouviu muitos rumores sobre essa pessoa, mas ela era muito mais gentil e amigável que nas histórias. Gillian diz que não sabia sobre esse lado dela, e diz com certeza que está grato pelo trabalho que o cavaleiro fez, podendo se sentar ao lado do príncipe. Gillian pensa que a senhora Filéu deve ter ficado furiosa no começo, então não está claro por que ela estava tão feliz em estar no reino amaldiçoado. Todos em seu país conhecem a reputação da senhora Filéu do reino de Elos. Ela é conhecida por ser preguiçosa e arrogante, além de também gostar de se gabar de sua posição. A garota era pouco amada em seu reino natal, e até mesmo seu pai lhe negou, enquanto todos os habitantes a chamavam de falsa santa na sua cara, graças à óbvia diferença de força com os outros pretendentes a santos. Gillian tentou não ir muito longe nos termos, mas ainda concordou em aceitar a garota como noiva para que a santa ajudasse seu reino. Ele não queria acreditar nos rumores, mas também pensa em como não tinha fumaça sem fogo, então Gillian ainda precisa ver por si mesmo. O homem decide que assim que possível, lidará com Filéu e descobrirá toda a verdade, afinal, se você planeja descobrir algo tem que fazer isso sozinho, já que ninguém fará melhor. Agora no palácio de Filéu, vemos um gato entrar sorrateiramente pela janela aberta, e ele tem os mesmos olhos vermelhos do príncipe Gillian. Na sua imagem de gato, Gillian percebe que o palácio dado a Filéu é bastante pequeno, mas não tinha lugar melhor para descansar. Ele também percebe que uma amante da riqueza e do luxo não se estabeleceria aqui. Então o gato ouve as empregadas conversando, e elas dizem que a senhora está se comportando de maneira estranha, já que elas não sabiam que ela parecia ser assim. As garotas estavam um pouco confusas com o comportamento de Filéu. O gato continua andando, e percebe que aquela provavelmente é a empregada que está encarregada do palácio. Filéu se comportava arrogantemente com as empregadas, então Gillian pensa que talvez o cavaleiro estivesse errado, e Filéu fosse mesmo como os rumores diziam. Afinal, se o caráter de Filéu justifica os rumores, então Gillian deve ter cuidado com ela. Mas quando Gillian se aproximou de Filéu, ficou surpreso ao ver que mesmo na forma de um gato, ele ainda poderia ser surpreendido. O gato viu que Filéu estava desfrutando da atenção dos animais no jardim, e um grande número de todos os tipos de bichos tinha se reunido ao seu redor. Ao mesmo tempo, Filéu estava muito feliz em socializar com as raposas, que eram verdadeiras fofuras. A garota riu, e disse que todos os animais do jardim eram realmente fofos, e ela estava muito feliz em passar tempo com eles. O gato logo percebeu que não tinha volta. Os animais dessa floresta sempre foram selvagens. Eles não atacavam as pessoas, mas também não se aproximavam delas. Animais selvagens sempre permanecem selvagens, então é impossível prever seu comportamento. A empregada se aproxima de Filéu e avisa que a senhora pode sujar suas roupas, mas Filéu continua acariciando a raposa e diz que isso não é muito importante, até porque era possível lavar as roupas de qualquer maneira. A garota também diz que ela lavará as roupas ela mesma se a empregada achar que aquilo é um grande problema. Gillian, na sua forma de gato, ficou genuinamente surpreso. Será que Filéu realmente lavaria suas próprias roupas, já que uma senhora nunca faria tal coisa?
A empregada diz a Filéu para deixá-la cuidar de si mesma, e ela parece muito preocupada que a senhora esteja se sentindo bem o suficiente. Filéu percebe que esse tratamento é diferente daquele que era tratado em seu castelo anterior. Ela continua acariciando os animais, pensando em como as empregadas já fizeram o suficiente pelo bem dela, e a garota já está grata a todas elas pelo trabalho. Gillian não entende o que está acontecendo, pois essa Filéu não parece consigo mesma ou com os rumores. A garota parece um pequeno anjo, e não uma vilã que atrapalhava a todos ou que era realmente má. Filéu conta em voz alta pro pássaro que pousou no seu dedo que ela e ele estão noivos, perguntando se não é terrível que ele nem mesmo queira encontrá-la. Ainda na sua forma de gato, Gillian ficou realmente abalado por essas palavras, notando que Filéu acabou de falar sobre ele. Era Gillian quem deveria se casar com Filéu, e mesmo assim, ele não veio ao encontro dela no dia de sua chegada. Então, Filéu é abordada por um cervo, que também quer ser acariciado pela garota, enquanto ela diz que está grata ao cervo por confortá-la, e está muito feliz em conhecer esses animais. Depois de algum tempo observando, Gillian sente que algo errado está acontecendo com ele, e sua força começa a deixá-lo. O circuito mágico se rompe e a energia é liberada, então, Gillian não consegue mais controlar sua consciência e o gato desmaia na grama. Filéu percebe que os animais nas proximidades estão com medo de algo, então eles devem ter sentido alguma coisa. Filéu vê o gato deitado no chão, e percebe que os animais sentiram o cheiro dele. Foi o cheiro dele que fez com que ela percebesse que esse gato precisava de ajuda. A garota fica preocupada e tenta ajudá-lo, enquanto Gillian tenta se levantar para fugir, mas infelizmente Filéu conseguiu pegá-lo, já que ele estava em condições muito ruins e não conseguia se mover muito rápido. A garota pressiona o gato contra ela e diz que tudo vai ficar bem, então ele não deve se preocupar, pois ela cuidará dele para que ele se sinta bem. Gillian também sente que a dor está começando a desaparecer. Será que a garota usa algum tipo de magia? Mas ele sabia pelas histórias que Filéu não tem as habilidades de cura de uma santa, e que também por isso ninguém gostava dela, porque ela é uma santa mentirosa. Filéu examina o gato e diz que não parece que o animal está ferido, mas seu corpo ainda está muito frio, como se os poderes tivessem sido extraídos do gato, como se fosse um vaso rachado. Filéu percebe que não se sentia tão calma há muito tempo, e nota que realmente não era tão ruim ficar com os animais. Em seguida, Filéu cuidou do gato, que sentiu um toque muito agradável da garota. Gillian não sentia tanta calma e paz, como na hora do toque da garota, há muito tempo. Mas então, Filéu começou a lavar o gato, o que era algo que Gillian definitivamente não esperava. O gato estava furioso por estar sendo banhado à força, mas acima de tudo, estava envergonhado por estar ao lado da garota, que estava apenas de roupão. O gato estava incrivelmente envergonhado por estar naquela situação, e percebe que tem que parar. Mas Filéu pega facilmente o preocupado gato de novo, e diz para ele esperar um pouco pois ela está quase terminando. Em seguida, Gillian sente sensações muito agradáveis, e não consegue resistir às carícias da garota, que afaga o gato de todos os lados. Gillian não entende, se perguntando se aquilo é algum tipo de magia. Afinal, nem mesmo dói quando o gato adormece. Filéu está ao lado dele, e diz que agora tudo ficará bem e ele se sentirá melhor. A garota adormece ao lado do gato, dizendo que seu corpo estava muito frio e ela não sabia o que fazer. Mas aparentemente tomar um banho foi a decisão certa, porque agora o gato está quente e limpo, e a garota também estava muito feliz em ajudá-lo. Quando Filéu dormiu, ela sentiu um calor incrível, como se aquele não fosse um gatinho pequeno, mas um grande leão que decidiu aquecê-la com seu corpo. Filéu não resistiu ao calor da fera, mas quando abriu os olhos, ficou incrivelmente surpresa ao ver um homem deitado ao seu lado. A garota ficou assustada ao vê-lo, e não sabia o que significava tudo isso, afinal, a garota adormeceu com um gato e não com um homem. A garota estava muito confusa, e Filéu não sabia o que fazer, já que agora ela estava nos braços de um homem desconhecido para ela. Notando seu rosto, já que parecia ter visto ele em algum lugar, e aqueles olhos vermelhos eram muito semelhantes aos que ela tinha visto antes. Mas quando o homem começou a olhar para Filéu, ela percebeu que ele estava acordado e se sentiu desconfortável. Gillian também olhou para Filéu, e percebeu que seu plano falhou e ele acabou se transformando em humano. Filéu não entende o que significava tudo isso e por que o cavaleiro está deitado ao lado dela, que adormeceu com um gato. Então Filéu se lembrou do gatinho, saindo da cama para ver onde o animal estava, preocupada que ele pudesse ter se machucado. Depois de procurar, Filéu percebeu que o gato tinha desaparecido, e não entendia onde o animal poderia ter ido, já que todas as janelas e portas estavam fechadas. No momento seguinte, Filéu vê o rosto envergonhado do cavaleiro, que pede desculpas a ela e diz que não pretendia machucar tanto a garota. Filéu não sabe do que ele está falando, e o homem vê manchas pretas aparecerem em seu braço, tentando escondê-las de Filéu para que ela não as veja. A garota diz que queria saber o que o cavaleiro estava fazendo ali, então o homem se recompõe e pergunta seriamente de qual cavaleiro a senhora estava falando. A garota fica um pouco surpresa, se perguntando se o homem não é um cavaleiro. Gillian diz que está atrasado, então se apresenta como segundo príncipe Gillian.
A garota fica bastante surpresa e percebe que ele não é mesmo um cavaleiro, mas um verdadeiro herdeiro do trono. A garota percebe que esse é provavelmente seu noivo, e quando Gillian conta tudo, Philéu finalmente percebe que ele também era o gato que ela pegou. A garota ouviu que os habitantes do país amaldiçoado são bons em magia, e cada membro da família real tem uma habilidade única. No caso de Sua Alteza Gillian, ele tem a magia da transformação, e pode se transformar em um gato. Philéu percebe que isso é muito surpreendente, apesar dela não entender por que um gato, afinal, é uma escolha bastante estranha para a transformação, e Philéu se pergunta se foi assim que Gillian chegou ao castelo. Philéu finalmente percebe que também passou um tempo no banheiro com esse gato, e ela se sentiu muito estranha ao perceber que estava fazendo todas essas coisas com o príncipe na forma do animal. Gillian também percebe por que Philéu está envergonhada, então ele se curva para a senhora e diz que estava muito envergonhado e arrependido pelo que fez, avisando que não queria constranger ela. Philéu tenta se justificar e diz que Gillian não deve se desculpar, e ela entende por que ele não se confessou para ela primeiro. Gillian menciona como tem certeza que Philéu já sabe por que esse país é chamado de amaldiçoado, e isso também é por uma razão. Gillian conta a ela que os membros da realeza são realmente bons em magia, mas a maldição também pode ter consequências sérias, então ela deveria saber disso também. Philéu pergunta se Gillian fica tonto e com frio quando usa magia. Gillian fica um pouco confuso com a pergunta, e Philéu também se pergunta se a mancha preta em sua mão tem algo a ver com a maldição. Mas Gillian não se confessa para a garota imediatamente, então a senhora acha melhor manter aquelas perguntas para si mesma, já que Gillian não as revelou. Gillian pensa sobre isso, e percebe que quando tocou em Philéu sua dor diminuiu, e pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu pacificamente. Gillian diz a Philéu que voltará em breve, e então se transforma em um gato num instante. A garota vê que o homem consegue se transformar instantaneamente, notando que nem consegue ver sua transformação. Agora, como gato, Gillian diz pedir desculpas por não cumprimentar Philéu imediatamente quando ela chegou, já que estava ocupado. O gato diz que definitivamente virá àquele palácio de novo, mas em forma humana. A garota olha para o gato e percebe que parecia que ela poderia odiar Gillian depois de uma situação como aquela, mas no fim ele acabou não sendo um cara ruim, e a garota também percebe que seu ato até que era compreensível para ela, afinal, ela teria feito o mesmo se tivesse essa habilidade e estivesse no lugar dele. As empregadas entram no quarto de Philéu e dizem que vão ajudá-la com o vestido, pedindo para deixá-las ajudar a vesti-la e a maquiar a heroína. Enquanto o gato estava saindo, ele ouviu as empregadas conversando e olhou para as janelas para verificar o barulho do quarto. A imagem de Philéu apareceu diante dos olhos de Gillian, e vendo seu rosto envergonhado e doce, ele percebeu que a garota era muito diferente das histórias que ele tinha ouvido. Gillian não sabe o que fazer, e provavelmente deveria ao menos falar normalmente com Philéu. Depois de um tempo, Gillian encontra um amigo. O homem diz que não era comum ver ele pela manhã, enquanto Gillian diz ao amigo que se ele está voltando tão cedo, significava que ele tem muito trabalho a fazer, então precisa se apressar para resolver tudo. O homem de cabelos vermelhos também percebe que o palácio da senhora fica na direção de onde Gillian veio, mas será mesmo que Gillian esteve com sua nova noiva por todo esse tempo? O homem se pergunta se seu irmão decidiu fazer coisas vergonhosas com sua noiva antes de se casar com ela. Enquanto isso, Gillian encontra seu mordomo, e diz ao homem que vai cumprimentar formalmente a senhora Philéu hoje. O homem fica surpreso e pergunta se Sua Alteza quer visitar a madame, e Gillian menciona como que não a conhece bem, então ele ainda não quer que Philéu saia do castelo sozinha. Então, o homem diz que vai ouvir seu senhor e ajudá-lo com a visita. Gillian pensa em como Philéu é uma pessoa muito interessante, e que precisa conhecê-la melhor. Gillian agora tem uma dívida com ela por seu mau comportamento, quando fingiu ser um gato no início. Gillian decide perguntar à empregada que estava limpando o palácio, e ele estava curioso sobre o que as pessoas comuns diriam sobre Philéu. Quando a empregada viu o segundo príncipe da coroa, ela ficou incrivelmente assustada, pedindo ao senhor para esperar um pouco. A garota correu rapidamente, e Gillian percebeu que por algum motivo, a garota imediatamente fugiu. Mas poderia ter acontecido algo de ruim? Afinal Gillian teria sido notificado imediatamente se houvesse algum problema. Ele decide olhar ao redor dos cantos do prédio onde a empregada fugiu, e ao segui-la, fica bastante surpreso ao ver Philéu com uma aparência estranha, que estava cozinhando um churrasco, enquanto tinha as empregadas correndo ao redor da senhora como moscas, tentando persuadi-la a parar de fazer aquelas coisas, já que o mestre chegou e ela deveria ser muito educada e arrumada. Mas Philéu não vê problema no fato de ter decidido fazer um churrasco, e apenas diz às suas empregadas que talvez o príncipe queira se juntar a elas. A empregada arruma a mesa, e Philéu deseja ao príncipe um bom apetite. Gillian olha para o kebab em seu prato que foi preparado pela princesa, ainda em confusão. Philéu fica um pouco nervosa. Será que Gillian tinha vindo a negócios e ele não se importava com a comida? Philéu nota que nem sequer perguntou ao príncipe sobre seus desejos. Mas as empregadas começam a ajudar ela, e dizem a Gillian que a carne preparada pela senhora é muito saborosa, então elas só podem dizer a ele para experimentar pelo menos um pedaço. Para falar a verdade, as empregadas nunca provaram um prato tão delicioso.
Gillian percebe que nunca imaginou que as coisas seriam assim, e agora o homem está diante de um problema muito difícil. Ontem Phileas estava brincando com os animais, então ele nota como ela é realmente cheia de surpresas. A garota promete a Gillian que não tem veneno na carne, e se Gillian quiser, ela mesma pode provar o pedaço que ele quiser. Gillian começa a cortar pedaços de carne, mencionando a garota que não lhe avisou sobre sua visita, então ele não achava que ela teria tempo para preparar algo. Quando Gillian provou o primeiro pedaço de carne, ele ficou encantado, pois estava mesmo muito suculento, e a maciez só podia ser comparada a um marshmallow. Claro, aquilo estava longe de ser um marshmallow, mas a sensação de se desmanchar na boca e do suco suculento que se espalhava pela garganta era mesmo incrível. Gillian, um pouco ansioso, perguntou o que tinha nessa carne que a deixava tão boa. Phileas ficou um pouco surpresa, mas respondeu que apenas tinha cozinhado uma pequena besta demoníaca que o cavaleiro tinha capturado. A empregada deu a besta para Phileas, e ela decidiu não jogar fora sua carne. Gillian ficou surpreso com isso, se perguntando se tinha mesmo comido uma besta demoníaca. Claro, sua carne era comestível, mas fica surpreso que nunca tivesse provado nada mais saboroso que esse prato antes. Mas ao mesmo tempo, Gillian não demonstra muita emoção, e depois de terminar sua porção, diz que lamenta, mas ele teria que voltar para o castelo, falando discretamente que a comida estava deliciosa. Gillian estava impressionado. Phileas não apenas pôde ajudar todos os animais e gostava muito deles, mas também podia cozinhar muito bem carne demoníaca. Claro, aquelas são coisas pequenas, mas não eram o que as pessoas normalmente pensavam. Gillian estava maravilhado com sua nova noiva. O príncipe caminha pelo corredor e se pergunta que poder especial a senhora Phileas poderia ter. Em seguida, Gillian decide ir ao estúdio e cumprimentar seu irmão, que tinha lhe chamado para vê-lo. Gillian pergunta discretamente o que seu irmão queria ouvir dele. Seu amigo pergunta com um sorriso se Gillian estava visitando sua noiva, a senhorita Phileas. O irmão de Gillian, o primeiro príncipe, chamado Clyde, ficou muito surpreso com o comportamento de Gillian. Clyde quer saber o que Gillian pode dizer sobre sua noiva, já que tinha ouvido alguns rumores ruins sobre ela. Gillian diz que ainda não pode dizer quais rumores eram verdadeiros, mas o que eles sabem até agora é que os criados ficaram incrivelmente surpresos com o comportamento da senhora, e Gillian não pôde deixar de se divertir com as histórias da garota. Desconfiado, Clyde pergunta o que Gillian pensa da senhora Phileas, e Gillian responde que ainda há algumas coisas que o preocupam. Clyde pergunta se ele não deveria ir ver a senhorita Phileas pessoalmente e ver essa estranha garota. Depois das palavras de Clyde, Gillian fica um pouco tenso, e seu irmão pergunta o que aconteceu, se ele o ofendeu de alguma maneira. Gillian diz um pouco preocupado que não, e é apenas muito cedo para dizer qualquer coisa ainda. Para completar, Gillian não quer que nada aconteça com seu irmão. Clyde diz que se houver um problema, ele informará Gillian, e para completar, se desculpa por incomodar ele. Então, o príncipe fecha as portas atrás dele e deixa Gillian sozinho. Gillian pensa que tudo o que aconteceu foi uma surpresa para ele, e ele também não acha que Clyde faria algo ruim com a garota. Na manhã seguinte, Phileas está ansiosa para sair da cama, mas mesmo tentando ao máximo ficar alegre, infelizmente isso não funciona. Sua Alteza Gillian tinha prometido visitar a garota frequentemente, e hoje parecia ser o dia certo e a hora certa. Quando Phileas ouviu passos, pensou que Gillian tinha finalmente vindo vê-la, então decidiu se levantar para cumprimentar o príncipe. Mas infelizmente ela viu a pessoa errada, notando ser um homem de cabelos vermelhos desconhecido para ela, que disse como infelizmente não era Gillian. Phileas ficou um pouco preocupada, e quem poderia ser, afinal ela não conhecia o homem de vista. O cara era bastante bonito, e também muito confiante comparado a Gillian. Quando a empregada arrumou a mesa e preparou o chá, Clyde se desculpou por não querer assustar a senhora Phileas. Ele menciona que queria verificar o estado desse palácio há muito tempo, então tinha também resolvido conhecer seus habitantes. Phileas sorri e diz que não era nada, perguntando a Clyde se ele é um cavaleiro que ocupa uma posição importante. Então, Clyde sorri e pede desculpas por não se apresentar de início. Seu nome é Clyde, e ele é o chefe dos cavaleiros desse país. O homem parecia estar muito satisfeito consigo mesmo, e Phileas sorri feliz, dizendo que está feliz em conhecer uma pessoa tão importante, ficando encantada com o homem que se revelou uma companhia muito agradável. Acontece que Clyde é um grande cavaleiro, e Phileas pensou como isso é excelente, já que o homem conseguiu alcançar grande sucesso na vida. Ela tem certeza que esse cavaleiro tem muita força. Quando Gillian chegou ao palácio, ele estava um pouco preocupado porque tinha se atrasado bastante, e quando viu seu irmão com sua amada, ficou muito surpreso ao ver o que ele estava fazendo ali. Phileas estava muito feliz em ver o príncipe Gillian, mas ficou incrivelmente chocada ao descobrir que Clyde também era irmão de Gillian. Ela pensava que Clyde era apenas um cavaleiro que tinha ascendido a uma posição importante em sua carreira. Clyde mostra sua língua afiada, e parece muito satisfeito consigo mesmo por ter conseguido enganar Phileas. A garota se desculpa com Clyde, lamentando não ter reconhecido o primeiro príncipe. Mas Clyde afaga a cabeça da garota e diz que está tudo bem,
porque ele também fez isso de propósito para se divertir com ela, então, no fim era culpa dele. Phileas sente o seu toque, ficando um pouco chocada por ser tratada tão gentilmente. Comparada com a vida em seu país, ela é tratada com muita gentileza aqui. Nesse momento Gillian sente um pouco de ciúmes de Clyde, e diz sério para ele como aparentemente ele decidiu chegar antes dele de propósito. Clyde ri um pouco do irmão, e fica feliz por estar à frente dele. Parece que agora os dois irmãos estão competindo pela mesma garota. Clyde percebe que Gillian gosta daquela fofura, pois Phileas é realmente uma garota muito doce e agradável. Clyde observa os dois e nota como Gillian começou a ser gentil, se perguntando que ignorância era essa. Clyde se levanta da cadeira e diz que estava apenas curioso para saber como a famosa senhora Phileas, da qual tantos rumores têm circulado, está se saindo no palácio. Mas parece que Phileas está bem, e Clyde fica aliviado por finalmente ter conhecido ela melhor. Phileas percebe o comportamento de Clyde, e pergunta se o príncipe não está se sentindo bem. A garota realmente se preocupa com Clyde, mas o príncipe diz que está tudo bem. Ele menciona como Phileas deve ter ouvido falar da maldição deles, então todos aqui sentem a dor de sua magia. Eles estão sempre sob a influência da maldição que corrói uma pessoa por dentro e até aparece em seus ossos, e depois que morrem nessas terras, os ossos das pessoas carregam as marcas da maldição, continuando com elas mesmo depois da morte. As marcas da maldição doem o tempo todo, e nada pode aliviar sua dor constantemente. Algumas pessoas tentam usar drogas, mas no fim é um caminho inútil que não leva a nada. Gillian então se levanta da cadeira e diz a seu irmão para falar menos, mas Clyde diz que Phileas precisa saber sobre isso. Além do mais, Clyde não acha que Phileas se importa, então tudo estará bem. Gillian diz que Clyde está certo e suspira, então, depois reúne sua força e fala com confiança, enquanto tenta elogiar Phileas o máximo possível dizendo que a garota é uma cozinheira incrivelmente boa, e que ele nunca provou comida melhor. Phileas ficou confusa com a história de Gillian, dizendo ao príncipe para não exagerar suas habilidades culinárias. Além disso, ela não tem mais carne para provar as palavras de Gillian. Clyde vê o que está acontecendo entre os dois, e percebe que eles formam um casal muito bonito. Então ele não vai se intrometer, mas ele de repente pergunta que tipo de carne Phileas precisava. A garota diz que costumava ser trazida pelos cavaleiros que caçavam demônios. Clyde pergunta se ela precisa desse tipo de carne, dizendo que também queria esticar um pouco as pernas. Phileas e Gillian ficaram um pouco preocupados com as palavras de Clyde, que imediatamente foi caçar. Quando os garotos viram as bestas demoníacas que Clyde tinha trazido, eles ficaram incrivelmente chocados com a quantidade de carcaças. Essa quantidade de bestas seria suficiente para alimentar um castelo inteiro, e até mesmo metade de uma cidade. Phileas ficou impressionada com a força de Clyde, pois matar tantas bestas exigiria uma força incrível. A princesa agradece a Clyde pela surpresa, e o rapaz também parecia muito satisfeito consigo mesmo. Phileas pensa que já que Clyde se esforçou tanto para trazer tudo, ela não pode recusar, e agora tem que cozinhar para que os homens possam provar seu prato. Phileas olha para a sujeira, enquanto se pergunta se já viu tanta sujeira nos animais antes. Ela está um pouco preocupada se aquela sujeira desaparecerá se ela cozinhar a carne. De repente Gillian se aproxima da garota, perguntando o que ela está fazendo. A garota diz que a carne está muito suja, e ela não sabe se aquele produto pode ser consumido desse jeito, então algo deve ser feito com isso. A garota diz que tentará lidar com isso de alguma forma, e pede para Gillian não se preocupar. Mas Gillian diz que não consegue ver nada, e acha que a carne está limpa. Phileas fica surpresa com isso, e a garota aponta seu dedo para o local onde ela acabou de ver a sujeira, enquanto Gillian se pergunta se Phileas era apenas uma maníaca por limpeza. A garota não entende, se perguntando se Gillian realmente não vê que toda aquela sujeira já é grave o bastante. Clyde pergunta um pouco preocupado se Phileas realmente vê os miasmas. A garota fica surpresa, se perguntando se essa sujeira era na verdade chamada de miasmas. A garota pega um pouco na mão para examinar melhor. Phileas diz que as miasmas parecem apenas sujeira comum. Clyde diz que se fosse sujeira comum, todos a veriam, mas nota que apenas Phileas a vê. A garota percebe que se o homem realmente não consegue ver nada, então como Clyde sabia que são miasmas? Clyde decide mostrar a Phileas a verdade, enquanto Gillian tenta alertar seu irmão para não fazer algo assim. Mas Clyde diz que está tudo bem, pois ele tem tudo sob controle. Clyde mostra a miasma em sua mão, que queima como fogo de verdade. Clyde diz que ele também tem algo assim. Phileas pergunta assustado o que tudo isso significa. A maldição estava criando miasmas dentro dos corpos dos humanos? Clyde diz a ela que é verdade, e a única coisa que pode absorver as miasmas malignas é a pedra mágica, que é muito rara. Clyde então mostra a absorção das miasmas em sua mão com essa pedra, e Phileas pergunta se Gillian tinha uma. Gillian diz que ele também tem uma pedra, mas é de uma cor diferente, mostrando uma pedra bonita em sua mão. A garota também percebe que as pedras são diferentes em cor, e as pedras do príncipe parecem bastante bonitas. Gillian percebe que a pedra está perdendo a cor, mencionando que terá que ser substituída em breve. Gillian diz que sem essas pedras, a vida seria muito curta e dolorosa. Ele conta que quando a pedra enche de miasmas, eles precisam trocá-la.
Mas eles não conseguem ver as miasmas, então determinam a necessidade de trocar a pedra pelo brilho de sua estrutura. A protagonista percebe que a névoa preta é uma miasma muito forte, e ela não consegue ver o quanto a pedra perdeu seu brilho. A garota estava tão ocupada examinando a pedra que não percebeu o quão perto ela chegou de Gillian, o que o deixou envergonhado pela proximidade da garota. Clyde fala que se Phileas puder retirar a miasma da carne, ela se tornará incrivelmente deliciosa, então o homem gostaria de prová-la. Phileas pede a Clyde para lhe dar um minuto que ela fará isso rapidamente. Agora, quando Gillian examinou mais de perto sua pedra, ele notou que depois do toque de Phileas, ela parece ter ficado um pouco mais clara. Se a garota pode mudar as miasmas e removê-las das pedras, então será um negócio muito lucrativo, já que aquelas pedras são muito caras. Gillian pensa em todos os casos em que Phileas pode purificar miasmas, e embora a garota fosse chamada de Santa Falsa, de alguma forma ela ainda conseguiu purificar os miasmas, o que o faz pensar. Enquanto Phileas cozinhava, Clyde se aproxima de seu irmão e diz que aparentemente Gillian se importa muito com Phileas, e ele gosta daquele comportamento de seu irmão. Gillian fica um pouco perturbado com as palavras de Clyde, e diz que não é bem assim, afinal, ele só precisa ter certeza de que Phileas não prejudique o país deles. Mas Clyde pisca para o irmão, dizendo que entende perfeitamente o que Gillian está escondendo. Clyde diz que acha Phileas uma garota legal, falando que Gillian tem sorte de tê-la. A garota vai encontrar os príncipes e diz que tudo está pronto, então ela estará esperando por eles à mesa. A protagonista vê os homens se abraçando, e pergunta sobre o que eles estavam conversando. Gillian fica muito envergonhado, e Clyde pisca para Phileas, dizendo que eles não discutiram nada importante, perguntando ao seu irmão se não era verdade. Gillian fica vermelha com essas perguntas, afinal, os dois acabaram de falar sobre Phileas e de como ela é adequada para Gillian como esposa. Os rapazes se reúnem ao redor da mesa, e quando Clyde prova a carne limpa de miasma, ele fica incrivelmente surpreso com o seu sabor, notando que de fato é um prato excelente. Gillian diz orgulhoso como avisou Clyde sobre essa delícia, e nunca teria pensado que a carne de monstro poderia ser tão deliciosa. Phileas olha atentamente para sua mão, enquanto começa a lembrar de todos os episódios de sua estadia nesse reino. Será que ela realmente pode purificar os miasmas? Phileas lembra como todos os animais queriam sua atenção, e ela não tinha visto miasma nos corpos das bestas antes. Ela se pergunta se eles provavelmente não queriam a atenção da santa para se purificarem de sua sujeira. Mas então por que ela não via a sujeira neles? Quando Phileas parou de pensar nas suas memórias, ela percebe que um grande número de animais reapareceu ao seu redor e queriam tocá-la. Clyde fica surpreso e pergunta como tantos animais vieram parar lá. Phileas sorri quando um pequeno animal esfrega a bochecha nela, e diz que os animais desse país são muito amigáveis e fofos. Clyde olha para Gillian, tentando entender o que está acontecendo, mas Gillian levanta suas mãos e diz que também não sabe o que está havendo. A garota vê as reações deles e não entende, pensando que deve ter feito algo errado. Mas em seguida o cervo lambe o rosto dela, e ela sai de seus pensamentos. Então, Phileas decide usar toda a carne que Clyde trouxe, e começa a servir os cavaleiros locais, assim como as empregadas. Elas já eram muito gratas à sua doce senhora, mas depois daquele convite, todas ficaram ainda mais leais a ela. Clyde diz que Phileas é uma senhora muito interessante, e que nunca tinha visto uma garota tão doce e bonita antes. Clyde está maravilhado que Gillian conseguiu levar embora aquela iguaria de seu país. Gillian diz ao irmão que eles precisam discutir o estranho amor dos animais por Phileas, afinal, isso é algo que interessa muito a ele. Clyde lança um olhar para Phileas, e diz como eles devem ser atraídos pela energia mágica da garota. Os animais são mais sensíveis à magia que os humanos. Eles não gostam de uma pessoa com energia escura, enquanto adoram uma pessoa com energia luminosa. Em outras palavras, Phileas tem uma energia luminosa típica, o que os animais adoram, então eles se aproximam dela como se ela fosse uma fonte de bênção. Gillian também pensa sobre essa teoria e olha para Phileas, que sorri e flerta com suas empregadas. Phileas pode limpar monstros de miasmas e também induzir o amor dos animais. Para completar, Gillian notou que sua pedra também clareou depois do toque da garota. E quando estava perto dela, as marcas da maldição não doíam, então ele podia dormir bem mesmo como gato. Gillian percebe que apenas uma santa pode fazer essas coisas, apesar de que antes tivessem ouvido que Phileas é uma impostora, e não tinha poderes extraordinários. Ele acha impossível que as pessoas em seu país não tenham notado aqueles seus talentos. Gillian diz a Clyde para manter um olho em Phileas e no seu país, o reino de Elos. Clyde diz que não é uma má ideia, então eles continuarão a monitorar. Enquanto os homens conversavam, uma empregada se desculpava com Phileas, dizendo que estava muito grata à sua senhora. Phileas diz que estava tudo bem, e a empregada não precisa se preocupar com isso. Phileas diz como eram apenas as roupas que podiam ser lavadas, mas a empregada quase chora, contando como a senhora Phileas virou muito de repente. Ela não pretendia sujar a senhora com o bife, então, estava muito decepcionada por ter causado tanto sofrimento a ela. A empregada abaixa a cabeça e pergunta a Deus por que ela é uma criada tão ruim, já que a senhora Phileas foi muito gentil com ela, enquanto ela lhe decepcionou e manchou seu vestido. Phileas sorri docemente para a empregada e diz que está tudo bem, e pergunta à garota se ela gostaria de provar um outro bife maravilhoso. A empregada vê o comportamento de Phileas, e percebe que ela é um verdadeiro anjo que desceu do céu para abençoar essas terras pecaminosas.
Mas no momento seguinte chegam as empregadas, que estão descontentes com o comportamento de sua amiga, e dizem que se ela cometeu um erro, então ela deveria cumprir seu castigo. Filéu tentou dizer às empregadas que não estava ofendida pela garota, mas ninguém a escutava, e a empregada foi levada embora. Filéu ficou um pouco surpresa, mas não podia fazer nada. Ela até achou divertido que as garotas estivessem sendo tão gentis. Filéu entende o sentimento das empregadas, e sabe muito bem como é ser um problema. Ela costumava ser uma garota que sempre dava dores de cabeça, se lembrando de seu tempo em seu país natal, quando era intimidada por todos e ninguém a amava. A garota está muito triste por ter sido humilhada em seu país natal, mas agora encontrou verdadeira felicidade nas terras amaldiçoadas. As garotas dizem que gostariam de comer com a senhora porque ela é maravilhosa. Elas falam como a própria Filéu cozinhou essa carne deliciosa. As garotas também trouxeram temperos que combinam bem com a carne, e Filéu percebe que não importa o quão triste ela esteja, ela honra o calor de estar perto dessas pessoas. Ela pode ser inútil, mas aparentemente ainda pode viver feliz nesse belo lugar, onde encontrou sua pequena felicidade na forma de todas aquelas gratas pessoas. Aparentemente, Filéu ainda não percebe totalmente que é especial, e ainda não está acostumada a ser realmente útil. Então, vamos para o Castelo Real de Elos. O cavaleiro agradece a Patrícia, enquanto a garota sorri para ele, dizendo que não há nada pelo que agradecer, e pede para ele se dirigir a ela a qualquer momento. Mas depois de ficar sozinha, a garota não entende por que ela era forçada a tratar até mesmo dos pequenos arranhões dos cavaleiros. Patrícia estava cansada do trabalho constante, e cansada de servir outras pessoas, especialmente os cavaleiros que vêm até ela todos os dias aos montes. Patrícia costumava se divertir com o rosto de Filéu, que estava constantemente aborrecida e humilhada pelo fato de Patrícia poder tratar pessoas, enquanto ela era apenas inútil. Então, a própria Patrícia que tomou a iniciativa de curar até mesmo pequenos arranhões, já que gostava de ver sua superioridade sobre Filéu. Mas agora, Patrícia deve dedicar todo o seu tempo para curar até as feridas mais leves, já que não há mais ninguém para quem recorrer, e tudo isso graças ao poder da Santa. Patrícia sabe que essa relação com ela vale muito e também é honrosa, mas a garota tinha que trabalhar muito. Patrícia notou também, que talvez por causa do estresse que tem enfrentado ultimamente, ela fica muito cansada depois de usar o poder, e também se recupera mais lentamente a cada vez. Além disso, Patrícia está muito ressentida com Andrew, que ainda não retornou de sua viagem. Então, ela pensou que tem a oportunidade perfeita para fazer algo, e decide chamar o cavaleiro até ela. Patrícia mostra o quanto é uma boa irmã, e diz ao cavaleiro que ela quer que ele visite sua irmã Filéu, porque Patrícia está entediada e gostaria de saber um pouco sobre ela. Claro, Patrícia não revelou seus verdadeiros objetivos ao cavaleiro, e está apenas tentando mostrar uma boa imagem para que o rapaz tome a iniciativa. O cavaleiro diz que cumprirá as demandas de sua bela senhora, e irá imediatamente ao trabalho. Patrícia tenta se fazer parecer o mais agradável possível, pedindo ao cavaleiro para descobrir como Filéu está se saindo na terra amaldiçoada, já que ela está muito curiosa. O cavaleiro, muito animado pelo comportamento e pela doçura da garota, diz que Patrícia deveria deixar aquilo com ele, pois ele descobriria tudo e contaria pessoalmente a ela. Patrícia alegremente reconhece que o cavaleiro é um homem muito confiável, e ficará feliz em conversar com ele quando ele chegar, mas no fundo, ela acha que ele é apenas um homem útil, então ela o usa como um pano. Patrícia imagina que Filéu deve estar tendo dificuldades na Terra Amaldiçoada, e está aguardando ansiosamente as informações para confirmar sua suspeita. Patrícia espera que Filéu esteja na verdade sofrendo, e ela não faz ideia de que Filéu encontrou sua felicidade lá. A santa nem poderia acreditar que agora Filéu está passando seu tempo com suas empregadas, que começaram a respeitar sua senhora e amá-la de todo o coração. Então, vemos a cozinha do Palácio Real de Air. Uma garota estava muito feliz por finalmente ter concluído sua tarefa, olhando para o prato que ela fez. A garota mostra para o chefe o trabalho feito, e o homem pergunta o que era aquele novo prato. A garota diz a ele que isso pode ser chamado de um acompanhamento de vegetais. Ela tenta falar sobre as vantagens dessa composição de vegetais, assim como do molho, mas o chefe diz que já viu o suficiente, e ele não pode servir esse prato ao cliente. O homem diz que é nojento e que a culinária de seu país não é procurada. Com desprezo, o homem diz que não importa o quanto a garota tente, ele nunca servirá seu prato em sua vida, então ela pode ir para casa. A garota fica ofendida e vai embora, pensando que se o chefe ao menos tivesse provado seu prato ele teria percebido quão delicioso ele era. Agora a garota está realmente lutando, e ela não sabe como se realizar na vida. Ela foi apontada para trabalhar na cozinha do Palácio Real, mas infelizmente ela não era desejada. De repente, a garota sentiu um cheiro maravilhoso, se perguntando de onde vinham aqueles belos aromas. Ela então seguiu o cheiro para encontrar o lugar de onde aquilo vinha. A garota olhou atrás do palácio, e ficou surpresa ao ver uma adorável senhora lá, que perguntava a quem mais queria a carne. Ao redor dessa senhora, cavaleiros e empregadas dizem que adorariam provar seu excelente churrasco. As pessoas cercaram a senhora e discutiram alegremente as novidades com ela, e também passaram o tempo em uma companhia alegre. Enquanto Filéu cozinhava, ela mencionava o fato de que Guilherme provavelmente não iria poder vir hoje.
Então, as empregadas, que ouviram essas palavras, tentam animar Filéu e dizem que Gillian ficará muito chateado quando descobrir que não irá provar a deliciosa comida que a senhora preparou hoje. O criado tem certeza de que o príncipe Gillian gostaria de encontrar a senhora Filéu, então deve haver um motivo importante para ele não vir. Filéu fica vermelha e pergunta por que as garotas falam tão bem sobre seu relacionamento com o príncipe. Filéu diz que a empregada lembrou de Gillian, e ela até começou a sentir saudades dele, então ela não gostava muito que as garotas agissem dessa maneira. Pouco depois, a mesma empregada desastrada derruba a carne de novo, e ela voa em todas as direções. A empregada estava carregando vários pratos de carne, e nesse momento, a situação é salva pela garota de antes que era a cozinheira. A garota fez isso com muita facilidade, conseguindo recolher todos os pratos e não derrubar um único pedaço de carne. Sua graça era como a de um gato elegante, deixando Filéu admirada em como a garota conseguiu pegar todos os pratos. Mas quando a garota ouviu a senhora, ela disse que era apenas uma aprendiz, então não tinha necessidade de elogiá-la tanto. Filéu oferece à garota um refresco, e diz que ela deveria se juntar à sua barulhenta companhia. Filéu pede que ela não seja tímida, e se apresse para se juntar a eles. A senhora percebe que o uniforme da estudante se assemelhava a um estilo japonês. Ela ouviu falar que tinha um país no leste que se parece muito com o Japão, e esse rumor tinha chegado até ela ainda antes de suas memórias da sua vida passada voltarem, então ela não tinha dado muita atenção. Mas agora, ela está se sentindo muito nostálgica, querendo ser amiga dessa garota que provavelmente é de um país que se parece com a Terra do Sol Nascente. A garota diz que essa carne pode ser feita ainda mais saborosa, e como ela conhece a receita, então ela pode contar à senhora. Filéu tenta dar pedaços de carne para a nova garota que veio visitá-los. Quando ouviram que foi a aprendiz que disse que a carne tinha sido aprimorada, ficaram um pouco surpresos, porque a senhora já é muito boa em cozinhar. Mas quando Filéu ouviu que sua receita poderia ser aprimorada, ela se aproximou da garota com verdadeiro deleite para saber sobre essa melhoria, pois ela ficaria muito grata se a garota a ajudasse. A aprendiz diz que embora a carne estivesse saborosa, obviamente não foi cozida à perfeição. A garota imagina como a carne seria incrível se fosse cozinhada por um chefe profissional, então, ela começa a cozinhá-la para tornar o sabor realmente rico. Quando a garota terminou, ela mostra a todos o verdadeiro prato, que também acaba sendo muito bonito. A princesa diz que parece incrivelmente bom, e quando Filéu prova um pedaço dessa carne, diz que é a melhor que já provou, sendo uma verdadeira alegria aprender sobre esses sabores. Filéu diz que a garota é uma cozinheira brilhante, e fica surpresa que ela ainda seja uma aprendiz, porque com seus talentos e habilidades, ela poderia ser uma verdadeira chefe. As empregadas perguntam a Filéu se esse prato é tão delicioso, e Filéu confirma, dizendo que nunca provou nada melhor. Filéu sugere que as empregadas também experimentem a carne. A garota pergunta à aprendiz se ela se importa que as empregadas experimentem o prato, e ela diz que todos podem experimentá-lo. A estudante não entende que tipo de companhia alegre está reunida aqui, e pensa em como já ouviu o nome Filéu em algum lugar. Em seguida, chega Gillian, que diz com prazer que hoje a comida cheira ainda melhor que antes. Filéu encontra o príncipe Gillian e diz que hoje terá uma excelente notícia, pois eles têm uma nova convidada que se revelou ser uma ótima cozinheira, preparando a carne com uma nova receita. Mas quando a aprendiz ouviu o nome do príncipe da coroa, ela ficou incrivelmente surpresa e assustada por saber que uma pessoa tão importante poderia estar aqui. A aprendiz pergunta a Filéu se por acaso ela é a Filéu dos rumores. Filéu não entende o que sua nova amiga está tentando dizer, e apenas olha para ela. Gillian pergunta se a nova conhecida de Filéu é uma cozinheira do reino oriental, e a garota diz que sim. Gillian sabe bem, pois de fato a garota é deste reino. Mas por hoje nós ficamos por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Príncipe Gato.